Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passado simples, tá? Dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Essa aula está relacionada à aula da semana que vocês não puderam comparecer. Então, só uma pessoa apareceu na aula, né? Então, eu resolvi fazer a aula gravada para vocês, tá? Olha só. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a forma afirmativa dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Eu vou começar, então, falando para vocês sobre o Simple Past One, sobre o passado simples 1, que é o passado dos verbos regulares, certo? Os verbos regulares, como o próprio nome já diz, ele é chamado de verbos regulares porque eles têm regras, eles obedecem regras, tá? E os verbos regulares são aqueles que caracterizam ações que aconteceram no passado e que ficaram lá no passado. E geralmente, quando essas coisas acontecem no passado, é bom que a gente sinalize quando foi que essa coisa aconteceu no passado. Por exemplo, choveu ontem. Então, é tão importante a gente dizer a ação que choveu, quanto dizer quando foi que aconteceu, que foi ontem, tá? Então, o passado simples, ele é caracterizado por isso, por ações que aconteceram no passado e que a gente... Isso não se tornou também uma frequência no passado e que a gente sinalizou quando foi que isso aconteceu. Voltando a falar um pouco sobre as regras, então, a regra para o passado simples de verbos regulares é o acréscimo do nosso famoso ed, como vocês já devem saber, né, do sufixo ed. Vocês já devem ter estudado nos anos anteriores. Então, a gente geralmente acrescenta o sufixo eder aos verbos para deixá-los no passado simples. Mas não é só colocar o ed, não. A gente tem que ver também como é a terminação desses verbos. Se os verbos terminarem em Y e antes do Y tiver uma consoante, a gente retira o Y e coloca IED, como por exemplo no verbo cry, to study, que fica cried e studied, tá? Cried, a escrita, cried, e studied, tira o Y e coloca IED, tá? Já isso não acontece com os verbos que terminam com Y e são precedidos por uma vogal, como play, por exemplo, né? Que a gente não tira o Y, a gente coloca o play mesmo e só acrescenta o ED, tá? Os verbos que terminam com a letra E, como por exemplo, date, né? Like, love, hate. Aí nesses casos, que já termina com E, a gente só coloca o D mesmo, tá? Então, a regra, ela pede basicamente pra gente fazer isso. Alguns verbos que terminem em CVC, a gente dobra a última consoante para depois colocar o ED. Mas isso só acontece se os verbos forem monossílabos, tá? Ou se eles forem oxítonos. O que significa isso? Por exemplo, um verbo tem duas sílabas, mas a última lá é átona, aí não se enquadra nessa regra, só se for tônico. Eu vou dar um exemplo para vocês do verbo to travel, que é o verbo viajar. Aí, nesse caso, ó, travel, a mais forte é o tre. Então, o vel, né? Aí, ele é átono. Então, nesse caso, a gente só acrescenta ed. Mas aí, se ele fosse tônico, a gente dobraria a última consoante antes de colocar o ed, como por exemplo to omit, que é o verbo omitir, né? Ele termina em CVC, M-I-T, CVC. Então, nesse caso, a gente dobra o último T para depois colocar o ED, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre verbos irregulares, também na forma afirmativa, certo? A regra é a mesma, coisas que aconteceram no passado, e aí a gente sinaliza quando foi que aconteceu no passado. Só que aí a gente tem que decorar, muitas vezes, né, a escrita aí desses verbos. Não tem regras, por isso que eles são chamados de verbos irregulares, porque eles não têm uma regularidade, eles não têm regras, não obedecem a regras. Então, nesse caso, a gente precisa decorar aquela tabelinha de verbos que a gente tem. Os verbos mais utilizados que a gente pode conhecer é o verbo to be, né? É o verbo begin, né? O verbo to be, como vocês sabem, é o verbo ser ou estar,
né? Que ele fica was ou were no passado simples, o begin que fica began, e tem vários outros verbos também que vocês podem acompanhar no módulo de vocês na página 34, tá? Nós temos o verbo to beat, bite, nós temos to bring, to build, né? Que eles ficam com a forma de passado simples diferente do infinitivo, mas não tem acréscimo de ed e, portanto, não tem regra e a gente precisa decorar mesmo, tá bem? Eu tenho atividades para vocês, caso surja alguma dúvida, né? Em relação a isso, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo grupo. E tem uma atividade aqui para vocês que essa atividade está na página 39 e vai até a página 41. É exercício de aplicação e exercícios extras, tá? Nós temos na página 39 um texto falando sobre o churrasco gaúcho. E sobre esse texto nós vamos responder a primeira, a segunda e a terceira questões. E aí nós temos um outro texto para responder as atividades extras, que é a quarta, que compõe a quarta e a quinta questões, tá? Esse texto aí do exercício extra, vocês vão ver o texto Goodbye My Lover, que é tchau, tchau, meu amor, meu amado. Então, vocês vão ler. Tá em forma de poesia. Então, vocês vão ler esse texto e responder como interpretação, né? São questões de interpretação, a quarta e a quinta questões, tá bem? Eu espero que tenha ficado claro para vocês as regrinhas dos verbos regulares, mas caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, ok? Um beijo a todos e fiquem com Deus. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.